gente! Tudo bem com vocês? Meu nome é Helenice Rivas, esse aqui é o meu canal Canadá do Zero, onde eu mostro pra vocês como irem do zero ao Canadá sem entrar numa fria. E esse é o terceiro vídeo da sequência de vídeos sobre entrevistas e questões de entrevistas que eu estudei para me preparar aqui para o mercado de trabalho canadense, tá? Esse é o terceiro vídeo, então se vocês perderam o vídeo 1 e 2, o link deles vai estar aqui embaixo na descrição desse vídeo e também o vídeo das entrevistas que eu fiz aqui no Canadá também vai estar aqui embaixo, tá? Não se esqueçam de se inscrever no canal e me sigam lá no Canadá do Zero no Instagram e também agora no TikTok Canadá do Zero. Vamos para a primeira questão desse vídeo número 3. What is your experience with algorithm? Qual a sua experiência com algoritmo? Como vocês sabem, eu sou programadora, tá? Programadora COBOL. E então faz sentido ter esse tipo de pergunta na minha entrevista, qual minha experiência com algoritmos. Mas no caso de vocês, vocês vão ter que ver alguma coisa que seja assim, crucial. Todo mundo que tem a mesma profissão que você precisa saber isso. Então, eu não sei outro tipo de profissão, mas digamos, sei lá, alguma ferramenta que você use, alguma coisa assim. Então, eles vão perguntar qual é a sua experiência com a plataforma tal, com o aplicativo tal ou com o sistema tal, beleza? Então, vocês se preparem para esse tipo de questão. Vamos para a próxima questão. What is your ideal company? Qual a sua ideia de uma companhia boa para você trabalhar, tá? Aqui eu coloquei que é uma companhia onde eu possa me expressar, onde seja um bom ambiente de trabalho. Isso realmente faz muita diferença para mim, porque eu já trabalhei em várias empresas onde o ambiente era muito tóxico e isso é horrível. Então aqui eu tentei colocar para eles qual seria a empresa ideal para se trabalhar, um dia a dia ideal, onde eu consiga trabalhar de casa, onde eu consiga tirar minhas dúvidas com o sênior, onde eu tenha acesso tanto ao diretor da empresa quanto eu tenha acesso ao estagiário, entendeu? Onde não exista esse ambiente tóxico ou de muita soberba entre líder e funcionário, né? Foi isso que eu coloquei. Então você pensa aí qual a sua ideia de uma boa empresa para se trabalhar, prepara isso em inglês e tenta também usar outros tipos de vocabulário para que você tenha uma gama de mais palavras, de mais expressões para usar na hora de responder isso em inglês. Então essa questão é What is your ideal company? Ok? A próxima questão que eu tenho aqui, What makes you wake up in the morning? É uma pergunta engraçadinha se você for levar pro lado da piada, né? O que faz você acordar todos os dias? O despertador, mas eu não vou falar isso numa entrevista. O que me faz acordar todo dia? Bem, como eu respondi isso há 3 anos atrás, eu também estou curiosa para saber o que eu respondi aqui, tá? Só um adendo dos vídeos anteriores, eu percebi que como eu fiz essas questões há 3 anos atrás, então o inglês das minhas respostas não era tão bom. E como eu tava lendo na hora, eu percebi alguns erros de inglês. Porém, eu aceito, né, porque eu fiz isso há 3 anos atrás, meu inglês, eu não tinha a mesma experiência de inglês que eu tenho hoje. Então, o que eu consegui perceber na hora eu corrijo, mas o que eu não perceber, eu tô corrigindo nos comentários, tá bom? Aqui eu respondi. I want to have established life here in Canada. I want a success career and do every day something that I really like to do. So, to me, to have the opportunity to work solving problems make me proud of my career and be successful professional make a beautiful career makes me wake up every day. Tudo isso aqui foi mentira. Tudo isso aqui eu maquiei para responder na hora da entrevista, porque não é isso que me acorda todo dia, não. Uma coisa que é verdade, tá? Então não é tudo sem mentira. Eu realmente acordava todos os dias querendo me estabelecer no Canadá, procurando uma oportunidade de emprego, procurando algum curso para fazer alguma coisa que me desse o meu PR, a minha residência permanente para o Canadá. Então, até eu conseguir o PR, foi isso que me moveu todos os dias para trabalhar mais, para fazer hora extra. Porém, aqui eu disse que resolver os problemas da empresa e ter uma carreira bonita, ter uma carreira profissional que eu me orgulhe tanto, isso não é o que me faz acordar todos os dias, não. Sinceramente, eu
eu acho que o seu trabalho é só algo que faz parte da sua vida, mas quando você estiver lá, sabe, no seu leito de morte, não vai ser, você não vai falar, caramba, não entreguei aquele projeto, tá ligado? Você vai lembrar das coisas que você deixou de viver. Então, eu acho que me faz acordar todo dia essa vontade de querer viver, de ver a natureza, de estar mais conectada com a vida em si, né? Mas aqui eu respondi alguma coisa voltada em relação à carreira. Como já faz 3 anos, eu não sei se realmente era isso que eu estava sentindo ou se eu só quis fazer bonito pro chefe ver. Eu acho que nessa pergunta eu não fui verdadeira. A parte que eu queria me estabelecer no Canadá foi verdade, mas toda a outra parte sobre carreira e acordar todos os dias pensando como ser uma melhor profissional foi mentira. E eu tô sendo bem sincera com vocês agora. A próxima questão. Describe the architecture of your most recent project. Descreva qual foi a arquitetura do seu projeto mais recente. Isso também é uma questão muito voltada para a TI, tá? Então, nessa daqui, por exemplo, eu tive que pedir ajuda pro arquiteto da empresa onde teve o último projeto que eu trabalhei. Porque eu sou só desenvolvedora, então eu não conhecia algumas linguagens técnicas, nem alguns termos que eu poderia usar na hora da entrevista. Então, eu pedi ajuda para uma pessoa e eu acho que vocês devem fazer o mesmo. Se vocês não sabem a resposta exata, você vai lá, se informa, tira dúvidas e monta isso num vocabulário que você consiga explicar para outra pessoa. Você não é obrigado a saber qual a arquitetura do projeto que você fez, mas se você souber e eles te perguntarem, é ótimo. Você tem que saber ali, qual banco de dados você usou, qual linguagem, onde você hospedou o seu sistema, esse tipo de coisa. Mas para algumas coisas mais detalhadinhas, você precisa pedir ajuda, então não tenha vergonha de pedir ajuda em relação a isso. Próxima questão. Give me an example of a time that you felt you went above and beyond the call of duty at work. Aqui, essa questão significa, dê um exemplo, tá? De alguma vez que você sentiu que você fez além do esperado no seu trabalho, ou no seu projeto, ou na empresa que você trabalhava, tá? Aqui eu falei de um projeto onde eu trabalhei muito, que eu fiz muita hora extra. Eu até falei working overtime here. Então, aqui eu usei um projeto que foi de muito sucesso para a empresa e eu disse que eu dei o máximo de mim, que eu fiz o melhor que eu pude, que eu fiz muita hora extra e que a gente, mesmo num período muito curto de entrega, a gente conseguiu entregar esse projeto e ele rendeu para a empresa 30% a mais, né, de lucro, de vendas. Então, eu falei sobre isso. E aí você pensa agora no que você fez, tá? Algo que você, tipo assim, fez muito além do esperado e que deu muito certo, tá? Essa é a questão. Give me an example of a time that you felt you went above and beyond the call of duty at work, tá? Próxima questão. Tell me about a time you faced a challenge and overcame it. Diga-me uma vez que você teve que enfrentar um grande desafio e você conseguiu overcome, tipo, você superou esse desafio. Essa é uma questão que vocês podem pensar tanto pelo lado profissional como pelo lado pessoal, o que foi mais difícil aí para você encarar e que você conseguiu superar isso com sucesso. Como vocês podem perceber, todas as minhas respostas, inclusive as respostas que eram de cunho mais pessoal, eu tentei trazer para o lado profissional. Por quê? Porque é aquele momento que eu tenho ali para me vender como profissional. Então o cara não quer saber se o que, tipo assim, eu gosto de meditar e é isso que me faz acordar todo dia. Entendeu? Ele quer saber o que eu vou fazer ali para ajudar ele na empresa ou no projeto que ele está desenvolvendo. Então aqui eu também falei de um sistema que eu fiz e que foi muito desafiador porque eu era nova na empresa e tal, e que eu consegui superar as expectativas neste projeto. Aí eu explico um pouco do projeto e vários problemas que a gente enfrentou. Isso é bom, você ter uma storytelling, né? Você contar uma historinha ali. E aí eu expliquei quais foram os desafios e também falei o porquê que isso foi bom pra mim, como eu me desenvolvi na carreira e também ele me deu um destaque na empresa que eu tava trabalhando. Próxima questão. Tell me about a mistake you have made and what you have learned from it. Isso aqui é muito interessante porque você tem que falar de um erro que você cometeu
E o que você aprendeu com isso? Eu tenho certeza que o que eu coloquei aqui, eu não li a resposta, mas eu tenho certeza que o erro que eu coloquei aqui foi quando eu subi um arquivo errado para produção. Quem é de TI sabe o que é isso. Sabia? Foi exatamente isso que eu coloquei. O que aconteceu? Esse daqui eu vou contar pra vocês qual foi o meu erro. Eu tinha que colocar alguns arquivos, né, em produção, só que esses arquivos eram gerados pelo próprio sistema. Só que deu um problema lá e aquela coisa, aquela pressão de tem que mostrar na tela, não sei o que, vai abrir pro mercado. Eu fui, peguei o último arquivo e subi pra produção. O que aconteceu? Os clientes entraram, deram screenshot e falaram, é esse valor aqui que eu quero. Então, quando a gente corrigiu o arquivo, a gente teve que pagar o valor que o cliente tinha no screenshot. Então, esse foi um grande erro. E aí, o que eu coloquei, que eu aprendi, como vocês que já viram os outros vídeos aqui de entrevista, é não ser tão ansiosa e pensar com calma na hora de resolver um problema, entendeu? De não só tá resolvido. Pensar um pouco antes, analisar bem a situação e com certeza eu nunca mais vou colocar um arquivo errado em produção. Então agora você pensa aí, o que você fez, um erro que você cometeu, já começa assim. Dificilmente as pessoas vão assumir que elas erraram e elas vão colocar a culpa em outra pessoa. Helene, se eu não coloquei o arquivo porque me passaram o arquivo errado ou porque alguém estava me pressionando, entendeu? E não, tipo assim, aqui tu vai assumir que você cometeu um erro e o que você aprendeu com esse erro, tá ligado? E tu nunca mais vai cometer isso de novo. Então, seja humilde na hora de responder isso e, tipo, não tenta acusar outra pessoa pelo teu erro, não. Assume teu erro e fala, podem contar comigo que isso não vai acontecer quando eu estiver trabalhando com vocês. Próxima questão. Eu vou fazer só mais 2 questões e depois a gente continua em um próximo vídeo. Deixa eu só ver quantas questões faltam. 2, 3, 4, 5, 6... Ih, falta muita questão, então... gente, eu tô tentando, tipo, fazer esse vídeo o mais rápido possível, mas são muitas questões. Mas eu acho que no próximo vídeo finaliza, a gente não tem mais que se preocupar com isso. A última questão é: Have you ever had a conflict with your boss? Alguma vez você já teve conflito com o seu chefe? E é claro que eu tive, eu imagino que vocês também tiveram. E eu falei aqui da vez que a gente teve um grande projeto lá na empresa, numa das empresas que eu trabalhei, e era o dia da minha formatura na faculdade. E, como vocês sabem, às vezes a formatura vai num dia de semana, e aí eles chegaram e falaram, a gente precisa que isso aqui seja feito hoje, todo mundo vai ficar aqui essa madrugada e vai entregar isso, e a gente precisa que você finalize a sua parte. E eu simplesmente falei, não posso, hoje não, no caso seria no dia seguinte. É minha formatura amanhã, eu não posso ficar, não sei o quê. E aí começou uma discussão que, porque o seu trabalho, porque não sei o que, você tem que ser responsável. Só que eu não sei pra vocês, isso eu acho que é muito pessoal. Mas pra mim, a minha formatura era algo muito importante pra mim naquele momento. Porque era assim, foi uma luta pra eu conseguir me formar, foi muito difícil, sabe? Foi muito difícil eu conseguir trabalhar pra poder pagar essa faculdade. Então, eu não podia deixar de ir na minha formatura por causa de um projeto. E como eu falei nesse mesmo vídeo, tipo, eu trabalho, faço o meu melhor no meu trabalho. Só que quando a empresa tem que te demitir, ela não se preocupa se você tem que alimentar o teu papagaio, teu periquito, teu cachorro, teu gato. Eles simplesmente te demitem porque você não tá entregando o suficiente e coloca outra pessoa no seu lugar. Então, empresa pra mim é a mesma coisa. Se tá funcionando pra mim, tá ótimo. Se não tá funcionando, a gente vai pra outra. E esse foi um momento lá na empresa que eu simplesmente expressei isso pro chefe que eu tinha no Brasil. Eu falei, olha só, eu não vou ficar, você pede pra outra pessoa fazer o que eu queria fazer, ou então você deixa a minha parte, que quando eu voltar no outro dia após da minha formatura, eu prometo que eu viro noite se for preciso, mas a minha formatura eu não vou perder. E aí foi, um buchicho, chamaram gente e tal, eu peguei minhas coisas e fui embora, falei, estamos esclarecidos, é isso. É claro que assim, não ficou bonito pra mim, só que eu não estava me importando com aquilo, porque a minha formatura era algo muito importante pra mim, entendeu? Era tipo uma vitória, e vocês que me acompanham no Instagram sabem o quanto eu me emociono quando eu consigo alguma coisa, quando eu luto pra minhas coisas, e assim, quando chega aquele momento eu quero viver aquilo da forma mais intensa possível.
e eu me emociono muito com as coisas e eu ia ficar muito mal se eu perdesse minha formatura, sabe, por causa de um projeto ou de um negócio que já estava atrasado antes. O que aconteceu? A gente teve essa discussão, né? A gente brigou, né? Discutiu lá, eu, meu chefe, gerente, analista do projeto, todo mundo lá. E eu simplesmente fui embora. Eles não fizeram nada, porque o projeto já estava atrasado. No outro dia, quando teve a minha formatura, aquela coisa toda, eu voltei pro trabalho, eu virei à noite lá na empresa e consegui entregar o que eles queriam. Então, sabe, eu não perdi nenhum emprego e muito menos a minha formatura, que nesse momento era muito mais importante pra mim. Só que isso é muito pessoal. Eu sei que tem pessoas que jamais iriam pra formatura e deixariam a empresa na mão. Porém, eu acho que cada um tem seus princípios e meu princípio é tudo que for de minha vitória, minha vida, eu vou viver isso muito, porque só eu sei o quanto, eu sou pra conseguir as coisas que eu preciso. Então, eu expliquei tudo isso que eu falei pra vocês em português e inglês. E aqui, por exemplo, é uma questão que tá um texto desse tamanho aqui, só pra eu explicar toda essa situação aqui pra vocês. E aí, eu lembro que quando eu respondi, né, eu expliquei tudo isso que aconteceu, o chefe que tava me entrevistando, ele disse assim no final: e como ficou o seu relacionamento com o seu chefe depois disso? Como que vocês ficaram depois que vocês discutiram? Aí eu falei pra ele, bem, eu não sei como foi da parte dele, mas eu tava muito feliz com a minha formatura. Eu cheguei no outro dia, como eu chegava em qualquer outro dia, dando bom dia pra todo mundo, e fiz o que eu tinha que fazer. Aí eu falei, não ficou nenhum atrito, né? A gente não ficou brigado, mas não tinha já nenhuma relação assim muito íntima. Então, ficou elas por elas. Foi basicamente isso que eu disse. Só que tudo isso em inglês, então, tem que fazer o dever de casa. Última questão, e aí depois a gente continua no próximo vídeo, tá? Essa questão, what motivates you? O que te motiva? O que te motiva? É muito parecida com a questão que te faz acordar todos os dias. Eu vou ler isso daqui porque eu não sei o que eu respondi. Isso faz 3 anos já que eu não tenho ideia do que eu coloquei aqui na época, tá? What really motivates me is my dream. For example, when I was a child, my dream was to live in Rio de Janeiro, a big city in Brazil. So I kept this dream. O problema do inglês que eu falei pra vocês que na época o meu inglês era ruimzinho. I kept this dream until my adolescence. Seria my teenagers, my teens, não sei, até minha adolescência. And I study and create opportunities to become my dream true. To become my dream true, to make my dream true, something like that. So when I was 14 years old, I moved to this big city and restart my life there. After 8 years, I start to dream. Aqui, ó, um erro de inglês é I started dreaming, but na época, né? Até tudo bem, no início dessa época eu não sabia inglês tanto assim. I started dreaming to move to Canada. So I did all the movements necessary to make that dream true. Eu tinha muito erro de inglês aqui, gente. Vocês podem estar percebendo que até pra eu ler fica estranho de eu estar lendo assim. In 2016, I moved to Canada and I am here. So I believe everything is possible if you have a dream and if you act to gain your goals. O que eu disse aqui foi que desde sempre eu vivo muito em função dos meus sonhos. Então, quando eu era criança, meu sonho era morar no Rio de Janeiro. E quando eu tinha 14 anos, eu mudei pro Rio de Janeiro. E aí, depois de morando já 7, 8 anos no Rio, eu comecei a sonhar em vir pro Canadá. E aí eu falei que hoje eu estou aqui fazendo uma entrevista, né, no caso. Hoje eu estou aqui e então eu acredito que tudo é possível. E é isso que me motiva, eu ter um sonho e alguma coisa pra lutar. Nessa época, o meu sonho era imigrar. E se passaram já 3 anos e graças a Deus, hoje eu sou residente permanente. Canadá, eu te amo. Então é isso, gente. Esse foi o 3º vídeo das questões para entrevista, tá? O próximo vídeo eu prometo que eu vou finalizar todas essas questões. Eu já tô na página 6 e no total são 7 páginas de questões, tá? Façam o dever de casa, preparem as respostas de vocês, coloquem no Google Tradutor. Como vocês podem ver, quando eu tô lendo aqui, eu percebo a quantidade de erro que eu tinha, erros gramaticais no meu inglês. E vocês entendem que ainda assim eu consegui o meu trabalho. Por quê? Porque eu estava me expondo, eu estava dando minha cara a tapa lá. Eu estava tentando me comunicar.
Então, às vezes você não tá com o seu inglês ali perfeito, mas claro que você entende, você consegue se comunicar, você consegue se expressar. Então, às vezes eles até passam a mão em algum erro gramatical que você tenha, se o teu currículo é bom e é o que eles estão pedindo pra vaga. E foi o que aconteceu comigo. Como vocês sabem, meus 3 primeiros dias na empresa eu não consegui entender nada, o sotaque de ninguém, e conforme foi passando o tempo eu fui entendendo melhor e hoje, tipo assim, as pessoas falam comigo normalmente. Eu preciso melhorar muito, sempre, mas são desafios que a gente supera para conseguir trabalhar e ter a vida aqui como um canadense, né? Então é isso, pessoal. Muito obrigada a vocês que assistiram até aqui. Deixa seu like, se inscreve no meu canal. Me sigam lá no Instagram, que é esse aqui, @canadadozero. E também no TikTok, que é @canadadozero. Beijo e até o próximo vídeo. Tchau!